Olá, boa noite a todos. Vamos então para o resumo da nossa aula de hoje, com o tema Construindo Relacionamentos Saudáveis, com a professora Lilian Zolé e Everaldo Bergonzini. Esse assunto foi motivado pela data de amanhã, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, e também pela larga experiência com a construção do livro Convivialidade Sadia, lançado em 2020. A especialidade da ortopensenologia foi mencionada, além da conviviologia. Como instituição conscienciocêntrica relacionada ao assunto, foi mencionada a OIC no contexto da consciencioterapia. Em relação ao conceito relacionamento saudável, ele tem a ver com convívio homeostático, respeito, intercompreensão e amizade. E também tem o objetivo de promover a qualificação, reciclagem e as renovações íntimas mútuas. Também é um conceito que está relacionado à perspectiva da dupla evolutiva, que se conceitua como a reunião de duas consciências e é pautada na interação positiva, na potencialização de suas performances, no convívio produtivo. Em relação aos princípios ou fundamentos que direcionaram o debate que tem a ver com relacionamento saudável. Um ajuda na evolução do outro. Também foi mencionado iniciar pelo básico, a afetividade, pelas consciências mais próximas e transcendendo a questão. Superação da alexitimia, que tem a ver com identificar, compreender e acolher as próprias emoções. A pessoa com alexitimia tem a dificuldade de fazer todo esse processo. O exemplarismo no lugar da imposição. Foi comparado o relacionamento saudável também a uma planta. Então, tem que cultivar para que ela possa crescer e florescer. E o respeito ao nível evolutivo do outro. Caminhando às perguntas do debate, a primeira envolveu a questão da transafetividade. E, nesse sentido, a afetividade transcende, extrapola e abrange todas as consciências. Um relacionamento saudável é o fundamento da transafetividade. Desafio. Não existe relacionamento perfeito. As consciências são diferentes e o importante é conseguir lidar com isso. Em um relacionamento saudável, as duas pessoas se sentem bem a maior parte do tempo. Sobre uma pergunta envolvendo o arco voltaico entre o casal. Então, foi importante ressaltar, sentir que o outro é seu amparador, é uma afinidade importante para desenvolver. O arco voltaico pode ser utilizado como ferramenta terapêutica, mas também como um excelente recurso autopesquisístico. Algumas contraindicações para essa prática. Quando os dois estiverem em um estado emocional ruim, quando aplicar a técnica ainda for relacionado à ingenuidade parapsíquica de um dos dois do casal, e alguma condição de maior desequilíbrio holossomático, principalmente doença, por exemplo. Uma pergunta envolvendo a relação do tema com a ortopensenidade. Em tese, não existe relacionamento a dois. Há sempre as companhias extrafísicas envolvidas. Daí a atenção e desenvolvimento da ortopensenidade. Uma questão envolvendo parapsiquismo. O parapsiquismo ele permite compreender o porquê de uma consciência ser ou agir de determinada forma. Nesse sentido, é importante auscultar a realidade extrafísica que está ao redor. Limites e a questão da paradiplomacia. Há limites para a concessão. É importante identificar onde o outro invadiu e causou mal-estar em você. E o reconhecimento disso tem a ver com a autoestima sadia. Daí uma frase síntese, respeitar o tempo e momento do outro. Cada um tem o seu time. Uma pergunta envolvendo distorções cognitivas do casal. São falhas do ponto de vista de funcionamento cerebral e podem ser melhoradas por meio do estudo e da leitura. Uma ideia síntese é que as palavras são símbolos dos nossos pensamentos, e nesse sentido algumas dicas foram dadas para essa questão. Ajuda muito utilizar a linguagem mais adequada ao outro,
e também começar a entender a história de vida e cultura do seu parceiro ou parceira, além de auscultar também a questão da paraprocedência, se possível. E aí, nesse caso, vai exigir abertismo e parapsiquismo da consciência envolvida. Uma pergunta envolvendo afeto e empatia. O afeto é o pensene qualificado com amorosidade e acolhimento. Já a empatia envolve o abertismo para ouvir e sentir a realidade do outro. Uma pergunta envolvendo autoestima e incita uma reflexão. Se a Consim não gosta de si mesma, como alguém poderá gostar dela? Nesse sentido, foram dadas duas dicas, que é o traforismo, para valorizar e aplicar o uso dos trafores no seu dia a dia, e a interassistencialidade por meio, por exemplo, do voluntariado. Uma pergunta envolvendo o CDC, que é o Código de Duplista de Cosmoética, trocar o CPC um com o outro para compará-los e encontrar pontos em comum. Identificar trafares da relação, acertos e erros e dinâmicas disfuncionais. Caminhando aqui para a parte final do nosso resumo de hoje, eu destaco algumas técnicas mencionadas no debate. O bom humor para situações mais densas, a exteriorização de energias conscienciais, o CDC, a comunicação não violenta, a diz-assim e a autoconsciência terapia. Por fim, alguns trafores ou atributos que ajudam no relacionamento saudável. Respeito, comunicabilidade, parapsiquismo, adaptabilidade, flexibilidade com juízo crítico, presença, dedicação e pacificação. A convivialidade é um laboratório da reeducação consciencial. Obrigada e boa noite a todos.